Ana Dália Hernandes, que em outros tempos marcava a Hortência nas partidas contra o Brasil. Tá aí Silvinha, Janete, Paula, Leila e Alessandra. Silvinha, que é uma jogadora estupenda na marcação. E que, evidentemente, com a presença da Paula na quadra, ela pode até atuar conduzindo bola, levando a bola, mas há uma tendência muito grande da Paula assumir o controle da armação com a presença da Silvinha na quadra. Vamos acompanhar. É o início de jogo, tá valendo tudo. Paula! Magic Paula já fazendo os 2 primeiros pontos do Brasil. Ela que diante de Cuba, justamente na decisão da Copa América, arrebentou aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Paula, os primeiros 2 pontos do Brasil. Cuba já no seu ataque aí, tomando o seu posicionamento. E todo cuidado é pouco, porque essa equipe cubana é temível. Se deslocando lá, Yamile Calderon, que recebe aí a Baro. E o Lucene Baro. Mexe bastante a bola a equipe de Cuba. Já o trabalho mais uma vez com a Yamile Calderon, que está fazendo às vezes ali da pivô principal, a chamada posição 5. Tá aí a Alessandra. Cuba marcando pressão na quadra inteira, saindo, conduzindo bola a Janete pelo time do Brasil. É o Brasil brilhando no Mundial da Alemanha. 2 para o Brasil, 0 para a equipe de Cuba. Passe forçado ali da Leila para a Janete. São os primeiros momentos de partida. Daqui a pouquinho tem mais Brasil. Só que não enquadra, em campo. Brasil e Atlético de Bilbao, que você confere com Luciano do Vale. Silvinha, bateu bola. Livrou muito bem para a Leila. Chorou e não caiu. O rebote é cubano. Recuperação da Leila. Com muita luta e o nervosismo aí do técnico cubano Miguel Del Rio Lopes. A briga dos rebotes aí, a seleção brasileira lutando bastante. Que passe! Janete, mais 2 para o Brasil. Paula marcou 2, Janete marcou 2. Você fica de olho aqui no marcador da Band Brasil. 4-0 para a seleção brasileira diante da equipe cubana, que vai bem no campeonato. Agora sim, a Yamile forçou bastante no ataque. Mas se atrapalhou justamente na finalização do lance. Aí 4-2 o marcador, você confere mais uma vez. Janete no trabalho ofensivo, já com a Leila. Que bola forçada! Alessandra pintando muito bem na Alemanha. 6-2 Brasil. Esse é um bom momento da seleção brasileira. O Brasil está apertando a marcação, rouba a Silvinha. O jogo de transição com a Paula, daí para Leila. É um show de bola do Brasil na Alemanha. O jogo mais difícil do Campeonato Mundial de Basquete Feminino até aqui. Tá explodindo o contra-ataque. Sabe, tem muito dinheiro para você no sorteio do Telesorte. Durante toda a programação, também aqui do Show do Esporte. Prêmios LG no intervalo dessa partida, uma TV 29 polegadas, 0900 700 100. Ligue, participe. Márcio, que início do Brasil, hein? É verdade, Alvinho. O Brasil nunca começou uma partida tão bem como hoje aqui contra Cuba. 8-0 por enquanto no placar. E as jogadoras muito confiantes, muito bem em quadra. A expectativa é que a partida se mantenha dessa maneira. O Barbosa, conversando com a gente antes, quer que o Brasil marque bem forte, principalmente a Lissete Iglesias, número 13, por isso até colocou a Silvinha como armadora principal no lugar da Ellen, para forçar mais essa marcação. E também pela Silvinha ter uma característica mais rápida. Então o Brasil, por enquanto, muito bem no jogo. Deu impressão mesmo, naqueles 2 pontos anotados pela Yamile, que o juiz tinha apontado alguma coisa, só que a pós-produção do jogo veio com os 2 pontos aí da seleção de Cuba. Olha, é verdade, marcou a andada da jogadora, Alvinho. Então, se a pós-produção errar, Márcio, corrija-me. E você está com a Band Brasil desde a Alemanha, Maximilian Hall, em Berlim. E aí a disputa entre Brasil e Cuba. Brasileira jogando muito nesse início de jogo. Tá aí a Paula. Foi para 3. Ia brigar no rebote a Paula.
Forçou bastante a jogada. Essa notável atleta do Brasil. Cuba tentando a recuperação. Janete conseguiu fechar ali o rebote. Atrapalhou a jogadora cubana. Essa pompa aí, ó. Ela é terrível na recuperação de bola. De qualquer forma, o Brasil iniciou com dificuldades o campeonato mundial lá em Münster. E agora jogando em Berlim, está jogando bem. O jogo é ao vivo aqui na Band. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético de Bilbao. Janete, esse é o jogo da transição. Especialidade da Janete, sozinha. Nilê domina o rebote. Cuba já imprime um ritmo de maior velocidade. Isso é preocupante para a seleção brasileira. As cubanas tentando os 2 primeiros pontos do jogo. Agora conseguiram. Reclamando bastante aí. Treinador cubano, Abaro, convertendo os 2 pontos. Ele estava pedindo uma falta. Agora sim, 8 para o Brasil, 2 para a seleção de Cuba. Menos de 17 minutos para o final. Você estava acompanhando a cronometragem eletrônica. Trabalha a bola, Paula. Ela faz o jogo para o Brasil. Janete, no gancho. Briga Alessandra, o último toque foi dela. Recuperação de bola aí para a seleção de Cuba. Não se engane, não. Esse é o jogo mais difícil do Brasil no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Está 8-2, mas o Brasil parou de marcar. E Cuba está chegando. Está conseguindo já seus rebotes, recuperando bola. Olha aí. Pompa. Que jogada da pompa, hein? Brasil e Atlético de Bilbao. Amistoso da Copa. Logo mais, aqui na Band. Nipomed, a saúde oficial da Seleção Brasileira de Basquete. Paula aproveitou o corta-luz da Leila, tentou o passe forçado, se atrapalha, Leila. O Brasil está dispersivo em quadra, Cuba está objetiva, vai lá, faz mais 2. Lissete Iglesias, número 13. Cuba está chegando, Márcio, o Brasil não está marcando. É verdade, Álvaro. O Brasil relaxou a marcação. Prova disso que até 2 minutos e 35 de jogo, Cuba não tinha realizado nenhum arremesso até então. E o Brasil forçando muito a marcação, provocando 6 erros por parte da equipe de Cuba. Agora, depois do tempo pedido pelo técnico Miguel do Rio Lopes, Cuba se acertou e o Brasil relaxou a marcação. Isso não pode acontecer. Realmente, aí complica. Paula, que grande jogada da Paula, que finta da Paula. Olha aí que finta da Paula. Mudando a direção. E modificações aí em quadra. Entrando também a veterana Maria Moliné na equipe de Cuba. Maria Moliné, a jogadora de número 10. Que é uma jogadora experimentada. Justamente a Dália Hernandes, que está no banco, a número 12, marcava a Hortência. Essa Maria Moliné que entrou, marcava a Paula. Mexe bola Cuba. Essa é a Maria Moliné. O Brasil relaxou um pouco na marcação, mas consegue essa recuperação de bola. Tá aí. Tânia Barbon. Meteu a falta de ataque, já vai com velocidade a Silvinha. O Brasil fez 8-0, Cuba reagiu. Chegou a 6 pontos aí. Paula conseguiu aqueles 2 pontos. Janete, que finta da Janete. Valeu! Contra-ataque cubano muito bem aproveitado. Maria Moliné. Ela e calma, partida extremamente equilibrada que você confere aqui na Band Brasil. Daqui a pouco tem a seleção brasileira de futebol. Brasil e Atlético de Bilbao, que você confere com a transmissão do Luciano do Vale. Comentários do Gerson Riverino, reportagens do Fernando Fernandes e do Oswaldo Pascoal. Olha a Janete.
Que jogada forçada da Janete. Um paredão, ela consegue. Faz os 2 pontos, ainda tem um lance de bonificação. Uma jogada fantástica dessa guerreira que é a Janete. Soube como encontrar o espaço. Cuba mexe. Agora, pelo jeito, entrando lá a Milaida Parrado, que é pivô. Número 15. Aproveita o lance da bonificação a Janete. Aí você confere o marcador. 16 para o Brasil, 8 para Cuba. E placar. Seleção de Cuba no seu trabalho ofensivo. Tá aí Parrado. Se deu bem, hein? Essa é a vantagem da equipe de Cuba. A movimentação das pivôs. Jogadoras muito altas. Que conseguem sempre encontrar o seu melhor posicionamento. Tá aí a Pompa no banco ao lado. Tá aí Luceni Barô. Essa é a Leila. No banco do time do Brasil, o técnico Antônio Carlos Barbosa. Evidentemente uma tensão, uma expectativa grande com relação a esse compromisso da seleção brasileira. Não é para menos, né? A luta, a briga do Brasil. Janete! O Brasil volta a jogar no ritmo dos primeiros 3 minutos de partida, quando enfiou 8-0 diante da equipe de Cuba. Tentou o corte ali a Janete. Que situação a da seleção brasileira. Que luta da equipe do Brasil. Cuba é o adversário mais forte que as brasileiras encararam até agora. Paula, vai Paula. Que pina. Recuperação cubana. Esse é o jogo de transição. A passagem rápida da defesa para o ataque. Mas o Brasil briga, o Brasil luta. Cuba também. Caiu. E a Milê Calderon, 1,95. Ganha mais um rebote aí. Chorou e caiu. Aí a Silvinha. O Brasil está muito bem com a Silvinha na posição. Paula. E a falta em cima da Paula. Falta da Maria Molinê. O Brasil vai bem, o Brasil tá bem. Nesses primeiros 10 minutos de partida no Maximilian Hall, em Berlim, na Alemanha. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético Bilbao, que você confere ao vivo da Espanha aqui na Band. Transmissão do Luciano do Vale, comentários do Gerson e do Rivelino, reportagens do Fernando Fernandes e do Oswaldo Pascoal. É a Band Brasil em ritmo de Copa. Paula já anotou 6 pontos da partida. 7º ponto agora da Paula. Que vacilo! 20-12. Que sorte deu a seleção brasileira. E a estatística, Márcio, como é que tá? A principal estatística da partida, Alvinha, é essa que você acabou de ver até agora. 8 erros de Cuba até agora contra nenhum do Brasil. E o que Cuba tem mais forte é a sua porcentagem de arremesso, tanto nos lances de 3 pontos, quanto também nos de 2. Ela lidera o campeonato mundial nessas 2 estatísticas. E por enquanto o Brasil, na sua melhor apresentação até agora. Um jogo mais tranquilo, o Brasil mais solto do que todos os outros jogos que realizou até agora aqui na Alemanha. Talvez pelo fato de conhecer Cuba muito bem, só na fase de classificação foram 3 jogos. E o Brasil venceu os 3 lá no Norte e Nordeste, na excursão que o Brasil fez antes da viagem à Europa. Disparada a melhor partida do Brasil. A seleção brasileira que encara amanhã a equipe da Austrália, da Michelle Teams, jogadora da WNBA, mas que mesmo assim o Brasil bateu em Portugal. Aí a Paula desperdiça um arremesso. O Brasil na Alemanha vai muito bem, mas nós vamos agora à conexão imediata. Bilbao, Espanha. É com você, Luciano do Vale, as expectativas da seleção brasileira de futebol. Boa tarde para você. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão. Na realidade, eu estou curtindo aqui a sua transmissão. Não consegui ainda me desligar das meninas brasileiras da Alemanha. Aliás, para ser bem sincero para você, Álvaro José, e o meu amigo Márcio, que está lá no estádio, no Maximilian.
o coração está aí junto com as meninas. Principalmente sabendo que hoje é a melhor apresentação do Brasil. Nós que sofremos esses 4 primeiros jogos, mas tenho certeza que o time vai engrenar. A Paula aí já fez 10 pontos. Esse placar que dá muita tranquilidade para a seleção brasileira. E amanhã tem a Austrália, mas já estaremos lá ao lado do Márcio, da Luciana, para a transmissão ao vivo para os amigos de todo o Brasil. Aqui, o Brasil está chegando aí para pegar a representação do Atlético de Bilbao, no centenário do Atlético, numa tarde quente que chegou a fazer 29 graus. Daqui a pouquinho a seleção brasileira já estará aqui, você já terá as imagens, a confirmação de Bebeto ao lado do Ronaldo, o Brasil com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Doriva, Rivaldo e Giovani, e mais o Ronaldo e Bebeto. Eu acho que os climas são bem distintos. Quando lá na Alemanha a gente saiu com a euforia das meninas brasileiras, quando a gente reencontra os nossos companheiros aqui, o Gerson, o Rivelino, o Pascoal, o Fernando, a gente vê que a seleção brasileira de futebol não vive o mesmo clima de otimismo, de cordialidade, de alegria. Vamos ver se isso muda. Enquanto não muda, a gente fica curtindo você, Alvinho, porque as meninas do Brasil estão aí botando para quebrar, Alvinho. E a gente fica com medo das suas palavras, Luciano. Afinal de contas, você é um veterano de Copas do Mundo, viveu outras jornadas do futebol brasileiro. Isso aí que, sentindo que não tá legal, é preocupante, viu? Sobretudo diante de um amistoso, diante de uma equipe de clube, né? 27 para o Brasil, 15 para Cuba, 12 pontos de diferença. O Brasil fazendo um partidaço na Alemanha. E hoje à noite, você já sabe, tem muito dinheiro para você no sorteio do Telesorte durante toda a programação do Show do Esporte. Agora no intervalo do basquete, uma TV LG 29 polegadas. No final do basquete, outra TV 29 polegadas. E é claro, durante todo o amistoso Brasil e Atlético de Bilbao, Luciano do Vale. E muitos prêmios, sorteando muitos prêmios para você. Os cubanos estão apertando aí a marcação diante da Alessandra. Que coisa, hein? O time cubano tá ficando nervoso, Márcio. Elas estão se tornando cada vez mais agressivas, o que é uma característica da equipe. Principalmente, Alvinho, pelo fato de Cuba já ter alcançado a sua 7ª falta coletiva. Brasil, por enquanto, tem apenas 4. As cubanas estão batendo e o Brasil tá jogando muita bola na Alemanha. Aí mais uma vez o controle de jogo da equipe do Brasil. Essa é a Paula. Atirando de longa distância, a bola não cai. Tentativa da transição. Claudinha tentava ali a recuperação. Voou na bola, mas não conseguiu. Tá um jogão. Aí o técnico cubano Miguel Del Rio Lopes. Nossa, essa bola cubana nem sequer tocou no ar. O Brasil aperta a marcação, que luta ali, hein? Janete com muita fibra foi para a disputa de bola. A bola estava muito mais para a cubana. Ah, essa disputa de rebote aí, provavelmente vamos ter uma bola presa. Bola presa, Alvinho. Não tem outra chance. E era uma bola perdida. A Janete conseguiu a bola presa. Quer dizer, estava perdida, chegou no empate. Agora leva melhor, porque Paula vai conduzindo a seleção brasileira para o ataque. Claudinha está na quadra, a grande armadora do BCN, que é uma jogadora extremamente habilidosa. O trabalho com a Leila foi na infiltração, jogou pro alto. A bola não cai, rebote cubano, sai já o jogo de velocidade. Mais uma vez as cubanas passando rápido da defesa para o ataque. De novo ela, de novo a Licete Iglesias, converte mais 2. E ainda levou a falta. Cuba vive um bom momento em quadra e vai ser assim até o final do jogo. Essa que é a partida mais difícil da seleção brasileira na Alemanha. Mesmo jogando bem. Seleção brasileira que ontem bateu a Alemanha num jogo extremamente difícil. Em compensação, aí em Berlim, hoje faz sua melhor apresentação no campeonato. 27 para o Brasil, 20 para a seleção de Cuba. Janete no giro. Jogou tabela, a bola não cai. O Brasil tentando o rebote. Foi Janete de novo lá. Claudinha não consegue. De graça para as cubanas. Que tranquilidade da Iglesias. Mais 2 pontos.
Um vacilo do Brasil, perder rebote. Mais uma vez o Brasil relaxou a marcação, Alvinho. A mudança, talvez, da Silvinha saindo para a entrada da Claudinha pode ter um efeito nessa reação de Cuba. E que agora o Barbosa tenta consertar. Por enquanto, Paula é a cestinha do jogo com 12 pontos. Janete vem logo em seguida com 9. Mas a Paula está pontuando contra a Cuba. A Paula está jogando muito. Isso para o basquete brasileiro é fundamental. 27 para o Brasil, 22 para a seleção de Cuba. Marcação cubana bem apertada aí, Janete conduzindo a bola. Paula, passou para a Alessandra, se livrou da marcação e converteu mais 2. Que momento da Alessandra num passe magnífico da Paula. Paula. Aí a Alessandra que já anotou 4 pontos na partida. Mais 5 pontos para a Alessandra. Foi para o Brasil um ataque de 3 pontos, 30 para a seleção brasileira, 22 para a seleção cubana. Faltando 8 minutos e 20 segundos para o final desse primeiro tempo. Amanhã o Brasil pega a outra pedreira, a seleção da Austrália. Nossa, que disparo! Maria Moliné. Um chute fabuloso. 30 para o Brasil, 25 para a seleção de Cuba. Que bola de 3. Aí a Claudinha. Claudinha batendo e filtrando, penetrando e convertendo. Claudinha para o Brasil. Bem a seu estilo, encarando 3 jogadoras cubanas na marcação. Ela foi na finta com muita coragem. Converteu os 2 pontos e levou a falta. Lance de bonificação para o Brasil. Tá aí a Claudinha. Copa 98, um show de transmissão aqui na Band. As cubanas já posicionadas no seu ataque aí, tentando uma maior efetividade, mas é claro que tá difícil. A marcação do Brasil não tá perdoando. Alessandra recebeu da Paula, levou a falta. Que momento aí da equipe do Brasil nesse jogo de transição. Com muita velocidade, a pivô Alessandra se apresentou, surpreendeu a defesa cubana, acabou levando a falta. Converte o primeiro lance livre. Sempre é bom lembrar, o Brasil começou vacilando esse campeonato mundial de basquete feminino. Depois conseguiu a classificação, lutando muito, bateu a Alemanha, que era uma equipe inferior ontem em Berlim, e hoje faz sua melhor apresentação no Mundial. Claudinha leva outra falta. Vale lembrar que o Brasil, o atual campeão mundial, terminou no primeiro lugar invicto na fase. Nessa primeira fase, quando disputou o grupo D, em Münster. Aí a Claudinha, percentual de 100% em lance livre. Chutou 3, converteu os 3. Agora o quarto. Que momento da equipe do Brasil. Um grande primeiro tempo das nossas meninas. 37 para o Brasil, 25 para Cuba. Cuba no seu trabalho ofensivo aí. Sentindo a pressão brasileira, Maria Moliné, ela tirou bem dos 3. Toma cuidado com ela. Essa é a Maria Moliné, a número 10. Aí falta de ataque em cima da Claudinha, que coisa, hein? Técnico Barbosa, a comissão técnica do Brasil, preparador físico Hermes lá, fazendo o scout, a equipe cubana fazendo também o trabalho de marcação sob pressão. Maria Moliné em cima da Paula. Paula conduzindo o Brasil no ataque. Agora com mais calma. Janete. Leila se apresentou e Alessandra errou embaixo da cesta, mas foi uma grande jogada da equipe do Brasil.
Jogadoras mais altas como a Janete, a Leila e a Alessandra se deslocando bastante. Bola toca no ar, não entra. A recuperação do time do Brasil. Vai a Janete. Que velocidade da Janete. Paula para 3. Toca no ar, não cai. A Alessandra foi na briga. Maria Molinês sai no contra-ataque cubano. Errou, elas não perdoam. Rebote cubano. Mais 2 pontos. Milaida Parrado. 10 pontos a vantagem do Brasil. Faltando 5 minutos e 50 segundos para o final. 37 para o Brasil, 27 para a seleção de Cuba. Leila. Aí a Claudinha buscando seu espaço com a Janete. Paula estava aberta, não tocou na bola. Brasil muda, Álvaro. Tá voltando a Silvinha, que sentiu um pouco o ombro. Volta, deixa a quadra a Paula. E no lugar da Alessandra, número 13, está entrando a Cíntia, número 14. Agora com a saída da Paula, a Claudinha deve conduzir a bola para a equipe do Brasil. Será que a Silvinha mesmo? A Claudinha lá, atirando para 3. Nossa, que disparo de longa distância. A própria Claudinha recuperou. Silvinha, ela tá atuando como armadora. Vai na briga. Que coisa, hein? Cíntia Tuiu tentando ali, não conseguindo. A Alessandra estava desgastada mesmo no primeiro tempo. As cubanas não perdoam. O Brasil sem a Alessandra e sem a Paula. Você está conferindo o Campeonato Mundial de Basquete Feminino ao vivo da Alemanha. É o Max Schmeling Hall. Max Schmeling, que vale lembrar, foi o maior pugilista da história da Alemanha e conseguiu nocautear o temível John Lowe. Olha aí o ataque mais uma vez da seleção de Cuba. Cuba forçando demais. Recuperação da Janete. O trabalho com a Claudinha. De novo a Silvinha. O Brasil no seu controle aí. Na tentativa do arremesso, o Brasil trabalhando muito bem. Leila. Olha aí, o passe está apertado. Tá difícil penetrar. Cai a bola de Cuba, cai a bola de Cuba. Maria Molinês, torcida cubana, torcida brasileira. Tá impressionante essa partida. 37 para o Brasil, 29 para Cuba. Vamos de novo, Bilbao, Espanha, Luciano do Vale. Enquanto a gente acompanha as imagens da vitória brasileira parcial de 37-29 frente à seleção de Cuba. E, aliás, eu estou feliz aí com o Marcinho dando a estatística hoje aí, da Paula fazendo 12 pontos, que maravilha. Bom, aqui é o seguinte, o Brasil chegou rapidinho, Pascoal. Vamos lá, Pascoal. Está lá o Pascoal junto com os jogadores do Brasil. E ele já vai conversar com o Zé Carlos. O Brasil já está aqui no estádio. Daqui a pouquinho, Álvaro José, a gente volta quando ele tiver o melhor posicionamento ali. Estava do lado dos jogadores brasileiros e trocou o cabo. E já ele já volta. Tá bom? Tá certo, Luciano. Você que tem uma grande experiência aí de Copa na Espanha, né? Afinal de contas, a Copa pode ser na França, mas em 82 na Espanha. Você andou bastante por esse País Basco aí, por toda a Espanha durante o Mundial. Tem um detalhe muito importante, a Espanha, de 82 para cá, para 98, 16 anos, é uma outra Espanha. É o segundo país que mais turistas recebe, cada vez mais bonito. Bilbao é uma cidade muito bem cuidada, florida. Para que você tenha uma ideia, à frente do Museu de Bilbao, nós temos aqui uma verdadeira obra-prima, que é um monumento a um cachorro coberto com flores naturais. É uma coisa muito séria. O pop é uma beleza. E realmente os espanhóis estão de parabéns. A Espanha é outra. O Oswaldo Pascoal está me ouvindo? Dá para falar dos jogadores do Brasil, Pascoal? É o cabo que ele trocou lá que está aqui na frente. Mas tudo bem. Vamos continuar com o basquete que nós estamos dando sorte, Álvaro José. Estamos sim, Luciano. Afinal de contas, aliás, praticamente o primeiro campeonato mundial que nós não fazemos juntos. Fizemos inúmeros campeonatos mundiais aí. Silvinha, mais um ponto para o Brasil. Você conferindo tudo aqui na Band. Luciano do Vale daqui a pouco vai transmitir
Tá aí 41 para o Brasil, 32 para Cuba. Daqui a pouco você vai ter Brasil e Atlético Bilbao ao vivo do País Basco Espanhol. E amanhã tem Brasil e Austrália. Austrália que sempre é uma pedreira para as meninas do Brasil. Vai lembrar que naquele pré-olímpico de basquete feminino em Vigo foram 3 prorrogações e um arremesso fantástico da Rainha Hortência. No segundo final da segunda prorrogação, quando o Brasil perdia por 3 pontos, Hortência empatou. O Brasil foi para a terceira prorrogação e derrotou a seleção da Austrália, garantindo a sua presença na Olimpíada de Barcelona. Olha as cubanas no seu trabalho ofensivo, mais uma falta. Cíntia Tuiú. O Brasil continua sem a Alessandra em quadra. A Alessandra, que é a principal reboteira do campeonato, tem até aqui 11 rebotes por jogo. O Brasil, com essa falta da Cíntia Tuiú, comete a sua 7ª falta coletiva. O Brasil que em relação aos Jogos Olímpicos de Atlanta não conta com a Rainha Hortência e também com a Marta. A Marta que, em virtude da extração de um mioma, não pôde se apresentar aí ao técnico Antônio Carlos Barbosa. Claudinha. Trabalho ofensivo do Brasil. Janete acaba perdendo a bola. As cubanas vão controlando com calma. Não saíram naquela transição, não. Dália Hernandes. Essa experimentada. Os momentos decisivos, o técnico Miguel Del Rio Lopes utiliza suas jogadoras mais experimentadas. Tá aí a pompa. Que passe. Que passe para Yamile. Yamile aprendeu muito bem como atuar na posição com a Leonor Borrell. Silvinha, livre de marcação, a bola toca no ar, não está caindo a bola do Brasil, não. As cubanas estão jogando com vontade. Agora a transição de Cuba. O jogo fica muito difícil para a seleção brasileira. Maria Moliné, bola toca, não entra. Vai voando, Silvinha. Bom, se isso não for bola presa, eu não sei o que é. Tá mais para futebol americano do que propriamente para basquete. A vontade das duas equipes em chegar a um grande resultado. Daqui a pouco. Ficando atrás em termos dessa estatística. Outra estatística interessante de ser conferida é o aproveitamento de Cuba dentro do garrafão, em lances dentro do garrafão. De 18 lances, ali dentro do garrafão, embaixo da cesta, converteu 11, aproveitamento de 61%. Aí o Brasil que estreou na segunda fase ontem diante da Alemanha no Campeonato Mundial de Basquete Feminino, faz sua segunda apresentação agora, nessa segunda etapa diante da seleção de Cuba. Sempre um adversário duríssimo. Aí a Dália Hernandes. Maria Moliné mexendo bola no seu ataque. Teve falta. Mais uma falta da Cíntia Tuiú. A Alessandra voltou. É a Cíntia que se atrapalhou com a marcação nessa partida. A Alessandra vinha fazendo um bom trabalho de marcação. Aí a Yamile. Yamile mais uma vez precisa no lance livre. Um ponto mais para a seleção de Cuba. E o rebote da Alessandra já melhora a posição do Brasil na estatística. 41 para o Brasil, 37 para Cuba. Apenas 4 pontos de diferença, uma vantagem que foi superior de 10 pontos durante uma parte desse primeiro tempo. Você conferindo tudo aqui na Band Brasil. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético Bilbao, momentos finais desse primeiro tempo. Leila! Usando a tabela. Que passe da Janete. Maria Moliné, Cuba mexe no seu ataque. De novo a pompa. Repare só na número 4 cubana. O Brasil com duas perde o rebote. Que toco da Alessandra. Ela faz muita diferença na defesa do Brasil. Está trabalhando muito bem na defesa, Alessandra. Até mais importante na defesa do que no ataque. O técnico Barbosa teve que voltar com a Alessandra, Alvinho,
principalmente pelo fato dessa maior eficiência de Cuba dentro do garrafão. O fator preponderante para isso é que Cuba tem média de altura 3 centímetros superior à do Brasil, 1,85 m contra 1,82 m das brasileiras. Aí a preocupação da Leila, que foi um dos grandes destaques do Campeonato Mundial de 94, disputado no novíssimo mundo na Austrália, quando o Brasil chegou ao título mundial. Vale sempre lembrar, né, que a seleção brasileira, em relação às suas últimas conquistas significativas, como o título mundial em 94, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 96, não conta com Hortência em relação à equipe de 96 e 94 e com a Marta, que atuou na Olimpíada. Segundos finais desse primeiro tempo. 44 para o Brasil, 37 para a seleção de Cuba, 7 pontos a vantagem. Claudinha, que vacilo ali! A recuperação de bola, o jogo de transição de Cuba, tem que marcar. Segurar essa bola, Alessandra, que presença! Garantindo a defesa do Brasil, a pivô Alessandra. 10 segundos para o final, dá tempo de armar um último ataque. 7 pontos a vantagem do Brasil, Janete. Seguiu, e bem! O Brasil anota mais 2 pontos. Consegue terminar com essa vantagem de 9 pontos o primeiro tempo. Que jogada da Janete, que sangue frio na penetração. Diante aí de 2 marcadoras. Ela encarou a marcação. Brasileira, 37 para a cubana. Tá aí a preparação e o disparo da Silvinha. Recuperação da seleção brasileira. Leila se apresenta ali na entrada do garrafão. Silvinha procura acalmar tudo para o Brasil. A Alemanha ao vivo para você. Paula reclamou a falta na pompa. Está jogando a seleção cubana. Brecada ali pela Janete. E foi mesmo, não há dúvida alguma. No momento que a Licey Iglesias estava na penetração, levou a falta da Janete. 9 pontos a vantagem do Brasil. A Licey também já anotou 9 pontos da partida. Erra o lance livre. Que início de segundo tempo é fundamental. O Brasil tem a vantagem de 9 pontos. E é claro que o fato, agora 8 pontos, se conseguir se impor, conseguir manter esse ritmo de partida, pode até se dar bem. Aí o técnico Miguel Rio da equipe cubana. E todo o banco da seleção de Cuba. Afinal de contas, temos um momento de muita expectativa, que é justamente esse início de segundo tempo. Que vacilo do Brasil, que erro do Brasil nessa devolução de bola da Paula do fundo da quadra para a própria quadra brasileira. O Brasil não pode errar. Márcio, e aí? É verdade, Alvinho. O Brasil, que começou tão bem o primeiro tempo, foi destaque, principalmente seu ataque pela primeira vez nesse Mundial, algo que a gente já pedia, já queria que a seleção realizasse desde o seu primeiro jogo. O Brasil fazendo muitas assistências, rodando bem a bola, com bastante velocidade. Com isso, o que Cuba teve que fazer? Ele efetuou muitas faltas. Foram 15 faltas de Cuba contra apenas 8 do Brasil no primeiro tempo. Nas assistências, o Brasil realizou 9 contra apenas 3 de Cuba. E também, sofrendo muitas faltas, o Brasil teve um aproveitamento muito bom nos arremessos de lance livre. Foram 94% do percentual do Brasil nesse fundamento. Cuba, em compensação, errou muito. Foi o principal fator da vitória brasileira no primeiro tempo. Foram 11 erros de Cuba contra apenas 5 do Brasil. Mas, em compensação, Cuba esteve muito bem nos arremessos de 3 pontos. Teve um índice de aproveitamento de 43%. Tá aí, nesse segundo tempo, para resumir, a situação é essa. 5-0 para Cuba no segundo tempo diante do Brasil. O jogo é outro no segundo tempo. O Brasil não pode vacilar com essa diferença de marcador. E nós voltamos agora a Bilbao mais uma vez, com a bola da Paula caindo para 3 pontos. Foi só pensar em você, Luciano. Caiu a bola da Paula. 3. Graças a Deus, passamos aqui rapidinho, Pascoal, lá de baixo. Pascoal, o Brasil está indo bem lá na Alemanha. Pois não, Luciano, rapaz.
rapaziada da seleção brasileira. Aqui, jogadores que ficarão no banco de reservas. Primeiro, o André Cruz, que vai ficar aqui de olho no jogo, claro, querendo também uma oportunidade para voltar à seleção brasileira. Esse tipo de jogo contra um clube véspera de Copa no Mundo tem validade, André? Não, tem validade. Eu acho que a partir do momento que os jogadores tiverem consciência que será um jogo muito difícil, é um jogo de festa, mas não é por isso que o time adversário vai entrar e vai deixar jogar. A gente vai ter que correr, vai ter que estar consciente disso, que a gente vai ter que ter uma vontade muito grande, porque a técnica sozinha não é jogo, então a gente tem que ser consciente disso para fazer um bom jogo. Muito obrigado, André Cruz. É Carlos, lateral da seleção. O Zé Galo disse que em uma das partidas você vai ter uma oportunidade de entrar, nessa ou na outra. Ele quer ver você com a camisa da seleção. Você também quer, né, Zé? Eu também quero. Cara, não pode ficar gastando, porque primeiro é trabalhar bastante, me dedicar, e se tiver a oportunidade de gastar, tem que procurar corresponder. Em conversa rápida com o técnico Zagallo, ele me confirmou que pediu aos jogadores seriedade, um trabalho mais rápido do que aquele que foi feito na última sexta-feira no treinamento coletivo do Brasil, que foi verdadeiramente em câmera lenta, Luciano. Daí, portanto, a participação do Oswaldo Pascoal, ao microfone da Rede Bandeirantes de televisão, que transmite simultaneamente da Alemanha aqui da Espanha. Brasil na frente, Álvaro José. E tá bem, 53 para o Brasil, 44 para a equipe de Cuba. O Brasil volta a ter aquela vantagem de 9 pontos da virada do primeiro para o segundo tempo. Isso é fundamental para a seleção brasileira, porque amanhã pega outra pedreira, a seleção da Austrália. Que não é nada fácil para as pretensões das brasileiras desse campeonato mundial. Janete! Mais 2 pontos para o Brasil. Grande momento da Janete. Molina entrando ali. Alessandra no rebote. Janete protegeu e levou a falta. Álvaro. Márcio. Com relação à Austrália, a Austrália que esteve em quadro aqui antes da partida do Brasil, a Austrália bateu a Eslováquia por 82-57. Vale lembrar que a Eslováquia também foi adversária. Brasil com a vitória sobre a Austrália. Após 3 prorrogações, eliminou a Austrália. Pasmem vocês, que tinha a melhor campanha do pré-olímpico. Eliminou a Austrália da Olimpíada e se qualificou. Recuperação aí da equipe de Cuba. Errando ali embaixo da cesta, hein? Agora soltou com a mão esquerda, Tânia Barbon. Anotando mais 2 pontos. Olha só, Tânia Barbon. Armando para o Brasil, a Ellen. Mudou mais uma vez o técnico Barbosa. 55 para o Brasil, 46. Olha aí, Alessandra. Mais de 10 pontos de vantagem para a seleção do Brasil na Alemanha. O show das brasileiras diante das cubanas. 11 pontos a vantagem do Brasil. Tá aí o marcador. 57 para o Brasil, 46 para Cuba. Para 3 pontos, tem que proteger o rebote, não pode vacilar, sai jogando a Leila com muita vontade, contra-ataque do Brasil. Que deixada da Paula, a Leila se atrapalhou, a Alessandra estava ali na jogada. O Brasil que estreou nesse campeonato mundial diante da Coreia do Sul, que surpreendentemente foi vice-campeã olímpica em Los Angeles 84. Aí a Leila, 50% de aproveitamento no lance livre. Em 2 lances, converteu 1. Mais um ponto aí para a equipe brasileira. Daqui a pouco aqui na Band tem Brasil e Atlético Bilbao. Amanhã tem Brasil e Austrália no Mundial de Basquete Feminino. São as batalhas brasileiras nesse campeonato mundial. 15 minutos e 3 segundos para o final. 58 para o Brasil, 46 para Cuba. O Brasil, em relação a rebote, está vivendo um bom momento. Por isso que está fazendo ponto e ampliando a diferença. Com certeza, Álvaro. Pela primeira vez no jogo, o Brasil passa à frente de Cuba nesse quesito. Até agora, 23 rebotes do Brasil contra apenas 21 de Cuba. Foi lá, agora a Cuba ganhou o rebote e vai para o jogo de transição, que é a sua característica. Que recuperação da Ellen.
O Brasil com muita pressa, são 4 brasileiras. Leila desfilando no garrafão cubano. Que momento do Brasil. 58 para o Brasil, 46 para Cuba. Mais uma vez aquele problema com relação ao placar, Álvaro. 60. O placar aqui do Maximilian Stadium aponta 60 para o Brasil, 46 para Cuba. Vantagem de 14 pontos para a equipe brasileira. 60, porque a vantagem de 12 seria nos lances livres da Leila. É verdade, ainda com relação a Leila, ela é a única jogadora do Brasil que errou lances livres durante a partida. O Brasil tem 18 lances livres no jogo e converteu 16, aproveitamento de 88%. Tá aí a correção do marcador, 60 para o Brasil, 46 para a seleção de Cuba. Alessandra recebendo e convertendo. Um show do Brasil na Alemanha. Que tapinha providencial da Ellen. A Ellen, em compensação, que ficou no banco, entrou com uma vontade impressionante em quadra. E a superação das meninas do Brasil, que não fizeram uma boa fase de classificação, não jogaram bem diante da equipe da Alemanha. Alemanha que para chegar a esta fase tinha ganho apenas do Congo. O Brasil teve um sufoco diante da Alemanha e hoje disparado faz sua maior apresentação no Campeonato Mundial diante de Cuba, que é uma seleção fortíssima. Paula. Tá caindo tudo do Brasil. Paula está em estado de graça. O time brasileiro também. 65 para o Brasil. 46 para Cuba. 19 pontos a vantagem. Janete 18 protegendo. pontos de Paula até agora no jogo. Ela que parece ter guardado toda a sua pontaria para essa etapa aqui de Berlim. É um jogo monumental que você está acompanhando aqui na Band. Olha aí a batida e a falta. Falta em cima da Tânia Barbon. Alô, Alvinho. Oi, Elia. Olha só, Alvinho, diante dessa grande apresentação brasileira, só mesmo notícias agradáveis do esporte brasileiro, como a do voleibol, onde a nossa seleção masculina voltou a vencer a equipe da Rússia pela Liga Mundial. Desta vez, 3-0, 15-9, 3-1, parciais de 15-9, 15-6, 11-15, 15-8. Agora o Brasil parte para jogar 6 partidas na Europa. Portanto, a seleção de vôlei estará na Europa e não por aqui, no período da Copa do Mundo. Vai ser difícil torcer, né, Álvaro? Sem dúvida, Elia. O Brasil que conseguiu aí uma façanha diante de adversários duríssimos nessa fase de classificação. Em 6 jogos, perdeu apenas esse último set para a seleção da Rússia. 65 para o Brasil, em compensação na Alemanha, 47 para a seleção de Cuba. Um show das meninas do Brasil na maior apresentação da seleção brasileira de basquete feminino na Alemanha. Brasil superando todas as suas dificuldades. Está aí esse excelente Lice Castilho com 4 faltas. Rodando o técnico cubano Miguel Del Rio Lopes. Está aí o banco da seleção de Cuba. Dali Hernandes ao lado da Lice Iglesias. E batendo bola, Janete, o Brasil no controle do jogo. O Brasil está jogando muito. Janete tentou para trás para Roseli. Foi na infiltração, na bandeja. Que pena. Mas a jogada foi muito bem armada. As cubanas sem pressa. O Brasil com extrema dificuldade no rebote. E a Alessandra deu a impressão que deu o tapa na bola, que não foi falta, não. Mas foi marcada a falta. Vamos conferir, foi para a mata. E essa foi a terceira falta pessoal da Alessandra no jogo. Esse é o perigo. 10 pontos agora para Maria Moliné. 10 pontos até agora na partida, 2 lances livres, ela converte mais um. Brasil e Atlético de Bilbao, amistoso da Copa, logo mais, aqui na Band. Aí
mais uma vez o jogo truncado, extrema dificuldade das brasileiras no jogo de transição. As cubanas não estão economizando nas faltas. Final da partida, você, amigo da Band, que está ligando aqui para o Show do Esporte, para o 0900 700 100. Final dessa partida, você concorre ao sorteio de uma TV 29 polegadas LG, mais o prêmio de R$1.000 em dinheiro. Você continua ligando, 0900 700 100. E a Tânia Barbon. Recuperação do Brasil. Outro rebote para a Alessandra, que está monstruosa nesse aspecto dos rebotes. Aí a Janete. 10 rebotes no jogo, Alvinho. Monumental a atuação da Alessandra. Não aparece para a torcida, mas ela que propicia esses pontos para a Paula, para a Claudinha, para a Janete, para a Leila. Tá aí a Alessandra. Olha a luta da pivô do Brasil de 2 metros de estatura. Está sentindo o desgaste, porque ela não é poupada pela defesa cubana. Já está a Alessandra lá defendendo. Está jogando Ellen, o Brasil já fazendo o seu jogo de transição. Paula! O melhor jogo de Magic Paula nesse campeonato mundial de basquete feminino. Grande atuação da Paula. Vai pro ganchinho curto ali, Judy Fernandes. Brasil e Cuba, que apresentação da seleção brasileira. 69 para o Brasil, 50 para Cuba. Nós voltamos para a Espanha. Com você, Luciano. Muito bem, Álvaro. Uma apresentação que enche nossos olhos de muito orgulho e os nossos corações. Está aí a seleção brasileira feminina. 69 para o Brasil, 50 para Cuba, 19 pontos. E a Paula está jogando o que sabe e vai jogar, já imaginou. Muito bem, lá no gramado tem um que jogou muito, né, Pascoal? É verdade, o Zico. A Paula está arrebentando lá no basquete no Mundial e o Luciano está fazendo até uma comparação da Paula com você, pelo que você jogou, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. O que o Zagallo me disse rapidamente na entrada pro vestiário foi o seguinte, que ele pediu aos jogadores para que tenha mais empenho, mais fluidez no jogo, porque na última sexta-feira o treino parece que foi em câmera lenta e ele não gostou. Ele quer mais atividade no time em campo, Zico. Um abraço aí pro Luciano, pro Gerson e pro Riva. E lógico que ninguém gosta de ver um treinamento com o desempenho que a seleção teve lá em Ozoar. Então, é lógico que isso preocupa a todos nós. Eu creio que você, quando está treinando para uma Copa do Mundo, cada treino, a cada dia, seja ele físico, coletivo, uma simples corrida, você tem que ter a concentração e a motivação e a vontade a todo instante. E isso faltou no treinamento. Ontem, até no Dostoque aqui, já foi diferente a participação dos jogadores e a gente está muito confiante, né? Numa boa apresentação, os jogadores estão bem descontraídos e a gente sente no olhar de cada um, no desejo de cada um, que eles estavam ansiosos para chegar a hora de uma partida como essa, para eles recuperarem, né, um pouco do tempo perdido. Serve também como avaliação, principalmente para Zico e para o técnico Zagallo, eles que estão trabalhando diretamente com os jogadores da seleção brasileira. Muito obrigado ao Zico, Luciano. Aí, portanto, a palavra do Zico já dá um certo ânimo para nós, Álvaro, porque eu vi o Rivelino e o Gerson muito abatidos aqui com esse treinamento realizado, depois eles vão falar sobre isso, enquanto a gente está vendo as meninas aí deslanchando e o Brasil. Aliás, a Alessandra tem sido a grande responsável pelo Brasil estar invicto nesse campeonato. Hoje está caindo a bola da Paula, hoje o Brasil está mais solto. Mas se não fosse a Alessandra, não fosse a Leila, não fosse a Cíntia, enfim, as jogadoras altas do Brasil e a Janete, o Brasil jamais estaria passando essas fases todas de forma invicta, Álvaro José. E mais uma bola recuperada pela Alessandra no momento que você falava da Espanha, Luciano, e o Brasil está agora com a vantagem de 21 pontos diante da seleção de Cuba, 73 para o Brasil, 52 para Cuba. Faltando menos de 9 minutos para o final, é uma briga ali pelo rebote, as cubanas lutando. Só quem vê esse rebote é a Janete, que já vai puxando o Brasil para o ataque. Ela ganhou o rebote e foi lá batendo bola, pintando a defesa cubana e convertendo 2 pontos para o Brasil. Que confiança da Janete, que confiança.
Aí Cuba anota mais 2 pontos. A seleção brasileira tem que tomar cuidado com as faltas, sobretudo da Alessandra. O Márcio já informou aí, menos de 8 minutos para o final. A Alessandra já tem 3 faltas na partida e ela está fazendo a diferença nos rebotes para o Brasil. E isso é muito importante a partir de agora, porque afinal de contas o jogo é o controle. E esse tempo é uma eternidade no basquete. Roseli na infiltração. Além dos rebotes, Alvinho, a Alessandra também tem sido o principal destaque nas bolas recuperadas. Até agora, ela já efetuou 3 desarmes no jogo. Paulo continua sendo a cestinha da partida com 23 pontos. Mas o técnico Barbosa optou em retirar Paula da quadra para descansar. Entrou em seu lugar a Adriana. Paula, que é a segunda jogadora do Brasil que mais atua em quadra, a terceira do Mundial. São 34 minutos por jogo. A principal jogadora do Brasil, a que atua mais tempo em quadra e também no Mundial, é Janete. São 38 minutos por jogo. Janete, que está atuando muito bem para a seleção brasileira, ela que mal acabando o campeonato mundial, já tem que rumar, volta para o Brasil, mas já arruma para os Estados Unidos para se apresentar ao Houston Comets e disputar a WNBA. Aí Maria Moliné, rola-se livre. Hoje você está conferindo aqui Brasil e Cuba ao vivo do Max Melling Hall na Alemanha. Amanhã você confere aqui na Band Brasil e Austrália. A partir de quarta-feira, às 10 da noite, as finais da NBA. Utah Jazz contra o vencedor de Indiana Pacers e Chicago Bulls. Partida que vai ser disputada hoje à noite. Provavelmente da Chicago, mas quem sabe. Olha aí. De novo ela foi brecada. Roseli Branca em quadra. O Brasil está com uma outra formação. E justamente essas jogadoras que são do banco precisam se entregar de corpo e alma ao jogo, porque a consistência e o estágio físico dessas atletas pode manter o ritmo e a diferença de placar para o Brasil. Principalmente para amanhã, Alvinho, porque a Austrália trouxe um time muito forte e trouxe uma grande surpresa, uma revelação. A pivô Lauren Jackson, 1,95 m e apenas 17 anos. Ela tem uma média fantástica de jogos e também de pontos. Só para você ter uma ideia, hoje na vitória da Austrália sobre a Eslováquia por 82-57, a Lauren Jackson atuou 16 minutos e anotou 17 pontos. E tem outras equipes fortíssimas no Mundial. A Rússia de Helena Kudashova e Natália Zazulskaya. Enfim, grandes times que estão em ação e que podem realmente mudar bastante a classificação, além, é claro, desse timaço dos Estados Unidos. Estados Unidos, mais uma vez, que trouxe como destaque. Está aí a preocupação do técnico Antônio Carlos Barbosa. Nesse momento também, ali ao lado do Del Rio, treinador cubano, Tomás Herrera praticamente já está em quadra. A situação das faltas da partida: 22 faltas para as cubanas até aqui contra 15 faltas para a equipe brasileira. E nessa segunda etapa, as duas equipes já chegaram ao limite de 7 faltas coletivas. Leila. Branca, Leila, o Brasil administrando a posse de bola. Que passe da Roseli para Alessandra. O Brasil está arrebentando no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. 77 para o Brasil, 60 para Cuba, faltando 6 minutos e 12 segundos para o final. Mais 2 pontos ali para Yadislaise Bueno, número 14 da seleção cubana. Brasil já no seu ataque. A Branca segurando de novo a Roseli, a Adriana mais aberta. Está aí a Adriana recebendo. Roseli com confiança para 3 pontos. Forçou demais, o Brasil poderia ter segurado mais a posse de bola. As cubanas estão abrindo para as brasileiras atirarem para 3. Aí mais 2 pontos da barra de Cuba. Que situação! Tem muito jogo pela frente. 77 para o Brasil, 64 para Cuba. Leila passando para Alessandra. Devolve para Roseli. O Brasil agora gastando os 30 segundos de posse de bola. Olha aí. Branca para 3. Bola toca no ar ou não cai. Rebote cubano.
E vamos para Bilbao, na Espanha, com você, Luciano do Vale. Muito bem, agora aqui a seleção brasileira já está no gramado fazendo o aquecimento. E ao registrar que a seleção está aqui, eu queria exatamente completar o raciocínio seu, do Márcio, dizendo que se o time da Austrália tem uma jogadora com 17 anos, nós estamos aí vivendo momentos que estão nos dando mais confiança, jogo a jogo. O Brasil começou, está sem a Hortência, está sem a Marta, está ganhando confiança. A Paula, hoje já é uma outra Paula, e o time do Brasil precisa ganhar essa confiança. É claro que a Rússia é um grande time, que os Estados Unidos também formam um grande time, mas não podemos jamais deixar de acreditar no passo a passo da seleção brasileira. Eu acredito muito no Brasil, amanhã já com 17 anos, com altura, com tudo, sou Brasil amanhã contra a Austrália, viu, Álvaro? Tá certo, Luciano. Mesmo porque a seleção brasileira, a Austrália, isso você se lembra daquele pré-olímpico de basquete feminino em Vigo, que nós estávamos juntos e justamente o Brasil bateu a Austrália, que era a líder do pré-olímpico, após 3 prorrogações, e foi com a vitória, o Brasil alijou a Austrália da Olimpíada de Barcelona e foi para a Olimpíada. Mesmo porque, Álvaro, o Brasil nunca teve um elenco tão forte como agora nesse Mundial. Só para você ter uma ideia, no banco, a Ellen, a Silvinha, que tem sido o principal destaque desses últimos 2 jogos, a Janete, que já passou, só para você ter uma ideia também, passou a Alessandra no quesito de rebotes, já é reboteira do jogo com 11 até agora. E lógico, tem a Claudinha, a Kelly, que entrou muito bem nos jogos da primeira fase. O Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil de 5, 10 anos atrás, ou até mesmo do último Mundial, se bem que tinha Hortência em quadro. Eu discordo totalmente. Para mim, Hortência é a rainha Hortência, uma jogadora de 30, 40 pontos por jogo, que fazia a diferença. Claro que em outros tempos, não agora, ela que abandonou o esporte. Mas de qualquer maneira, é uma outra situação. E você, amigo da Band, tem a oportunidade de conferir aí, porque a equipe de Cuba está conseguindo chegar, está tendo velocidade para chegar e está recuperando a posse de bola. E a Leila comete a 4ª falta. Álvaro. Elia Júnior. Eu gostei das 2 versões aí, e nada como o basquetebol brasileiro em grande e alto estilo, para que a gente possa ter aí não só esse tipo de comparação, mas fundamentalmente vitórias como essas do Campeonato do Mundo. Agora, até agora só falamos de vitórias, Álvaro José. Vamos falar da primeira derrota brasileira hoje. Fernando Meligeni perdeu em Roland Garros pelas 8ª de final para o austríaco Thomas Muster, que aliás já foi campeão na França. A derrota foi por 3-7-2, um jogo de mais de 3 horas, parciais de 6-4, 6-7 com 8-10 no tie-break, 6-3, 3-6 e 6-3 no 5º decisivo set. Com esse resultado, o Meligeni foi eliminado do torneio de simples, mas segue ao lado do outro brasileiro, Gustavo Kirten, nas duplas. Aliás, daqui a pouquinho estarão entrando em quadra contra o russo Evgeny Kafelnikov e o tcheco Daniel Vacek. Aliás, também a dupla atual campeã de Roland Garros. Outra pedreira pela frente, Álvaro. Com certeza. E essa partida aí, Brasil e Cuba, tá ficando uma pedreira. Já a diferença caiu para 10 pontos e as cubanas têm lances livres. E a Desleises Bueno para o lance livre. Que sorte a do Brasil. O erro da cubana de 1,89 m de estatura. Ela já anotou 6 pontos no jogo. Mais um lance. Agora converteu. A diferença no marcador cai. As cubanas, pelo jeito, vão pressionar na defesa. Tá aí. Marcação sob pressão cubana, 78 para o Brasil, 69 para Cuba. 3 minutos e 22 segundos para o final. O jogo pode ser dramático nos seus instantes finais. A bola roubada por Cuba. Que vacilo! Com rebote, os 2 pontos agora anotados pela equipe de Cuba. Os 2 pontos ali da Judith Hernandes. A diferença cai para 7 pontos, menos de 3 minutos para o final. O Brasil não pode errar, ataque, Branca, Paula. Janete está aberta, Paula foi na penetração, Alessandra brigando pelo rebote. Nossa, se não foi falta ali, não sei o que é falta. Apanhou com tudo, Alessandra. Primeiro embaixo, depois do ato de soltar a bola.
Você está conferindo aqui na Band ao vivo o Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Tá aí a Alessandra para os lances livres. 15 pontos anotados até aqui, não errou nenhum lance livre. Em 3 arremessos, converteu os 3. Mas esse agora é o momento da pressão. Converte mais um, continua com 100% de acerto no lance livre. 16 pontos para Alessandra. 17 pontos agora. O Brasil volta a diferença de 9 pontos, faltando 2 minutos e 35 segundos para o final. Partida dramática que você confere. 3 pontos! A Baro conseguiu um disparo de 3 pontos. 6 pontos a vantagem do Brasil. 80 para o Brasil, 74 para a seleção de Cuba. Agora é com o coração. Paula estava aberta na linha de 3. As cubanas estão dando espaço para os arremessos. Não estão botando fé nas brasileiras. Janete recebeu da Leila e converteu. Diferença volta a ser de 8 pontos agora. 82 para o Brasil, 74 para Cuba. Menos de 2 minutos para o final. 3 de Cuba! Outro disparo da Grisel Mendes. Cai a bola de 3 pontos das cubanas. 82 para o Brasil, 77 para Cuba. É de 5 pontos a vantagem da equipe do Brasil. A dramaticidade do jogo é impressionante na Alemanha. O Brasil que se impôs desde o início da partida e as cubanas fazendo festa, o Brasil lutando. Mas jogo parado, teve falta aí. Brasil e Atlético de Bilbao, amistoso da Copa. Logo mais, aqui na Band. Nipomed, a saúde oficial da Seleção Brasileira de Basquete. Tá aí a Paula, 22 pontos até agora na partida. Vai para os lances livres. Até agora não errou nenhum lance. 6º lance livre da Paula. 6ª conversão. (23 pontos para a Paula. Erra o lance livre a Paula. A equipe brasileira nem sequer estava no rebote. E as cubanas vão com tudo ali. Baro anota mais 2. O jogo é ao vivo e você confere aqui na Band. Que partida impressionante no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Cuba chegando devagar, foi colando no marcador e está colando ali bolas de 3 pontos que estão quebrando a diferença na pontuação brasileira. Mas Janete sofreu a falta, vai aí mais um lance livre para Janete. Situação difícil do Brasil no jogo, Alvinho. Ele que errou até agora 12 vezes nesse segundo tempo. Tudo que ele errou na primeira etapa, errou agora. E pior, para piorar ainda mais a situação do Brasil, Alessandro e Janete tem 4 faltas. Tá aí 84 para o Brasil, 79 para Cuba, menos de 1 minuto para o final. 5 pontos a diferença. O perigo é a bola de 3 pontos. O perigo é a bola de 3 pontos. O Brasil recupera com a Leila. Aí Paula. Para Janete. Essa bola recuperada pela Leila foi fundamental para as pretensões brasileiras. Tempo pedido pelo Banco de Cuba. Poucos segundos para o final. Vê agora a apresentação brasileira. No momento, é claro, dos lances livres para a Janete, que acabou levando a falta no momento da penetração. Janete que tinha errado um lance livre na jornada anterior, mas que é a grande pontuadora do Brasil nesse Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Vai a Janete. Ponto importantíssimo para o Brasil. Converte o primeiro lance.
segundo lance livre da Janete. Ufa, dá para respirar fundo agora. Tem que tomar cuidado com a bola de 3 pontos. A Bara tirou, o Brasil recuperou. Aí 21 segundos para o final, 86 para o Brasil, 79 para Cuba. É segurar a posse de bola. O Brasil consegue uma vitória notável no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Essa vitória do Brasil que se mantém invicto no Campeonato Mundial. O mais importante de tudo, no aperto, na luta, na briga, nesses 2 pontos da Janete, encerrando o marcador. Com 88 para o Brasil. 79 para a seleção de Cuba. 5ª vitória consecutiva da seleção brasileira, que aí realmente pode respirar fundo por algumas horas, porque amanhã é a outra